Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula falando dos nossos inversores, né? E nessa aula agora eu quero abordar questões dos módulos. Uns chamam de módulo IPM, né? Uns falam que é módulo IPM, outros falam que é SPM, na verdade I de inteligente e smart, né? Que na verdade vai dar na mesma, Intelligent Power Module ou Smart Power Module. Que são esses módulos para motores, né? Nós vamos ver aqui os motores, que pode ser colocado em motores AC, motores BLDC e PMSM, nós vamos ver o que são esses motores aqui, né? Então, a base desses caras são módulos de IGBT, que é muito aplicado em inversores hoje, né? Para motores. Hoje está muito difundida a utilização desses caras. E para entender de inversores, nós precisamos entender desses módulos. Se nós não entendermos esses módulos, nós não vamos poder entender sobre inversores, né? Então aqui nós temos um módulo que eu estou usando aqui da ON Semicondutor, Fairchild, né? Esse 6 nós vamos estudar ele, que é o NFA 5046, né? E vamos entender como ele funciona, porque se nós entendermos como esse cara aqui funciona, vai ficar claro para nós entendermos qualquer outro tipo de controle de motores. Pode ser que você tenha outros tipos de módulos, né, de IGBT para motores maiores aí, né, com maiores módulos, IGBTs maiores, mas a regra vai ser sempre a mesma, né? A regra vai ser a mesma que nós estudarmos para esses módulos de motores menores, é a mesminha que se aplica também para módulos de motores maiores, né? Independente seja motor AC, motor brushless DC, motor sem escova, motor, né, de motores síncronos de permanente, beleza? Então, esse 6 que é de geração 5, né, o que acontece? Ele pode ser aplicado em motores de indução AC, que você já conhece muito bem, esses motores trifásicos, né? São motores trifásicos. Pode ser aplicado nesses motores BLDC e PMSM. Isso aqui são motores sem escova e motores síncronos, né? Com imã permanente. Então o que acontece? Aqui nós temos o CI, né? Esse packet desse CI, só para você ver de que CI que nós estamos falando. Esse invólucro desse IC aqui, tá? Os motores BLDC, vamos dizer assim, que são motores DC sem escova, né? Esse CIzinho aí pode ser aplicado nesses motores também sem escova, são motores DC, né? O que acontece? O motor sem escova, nós vamos notar a ausência de escova desses motores, né? E por isso ele tem uma alta capacidade de girar em maiores velocidades, e além disso você tem maiores velocidade com maiores eficiências, não precisa da escova, né? Ele acaba se tornando mais eficiente, tá? Então o que acontece? Os motores sem escova e os motores PMSM, que são motores síncronos e motores sem escova, nós vamos ver quais são as grandes diferenças entre eles e onde temos as suas aplicações antes de nós entendermos aqui sobre o driver, né? Isso aqui é só uma teoria bem de base mesmo, tá? Básica de motores DC, só para você entender como que eles funcionam, tá? Aqui nós temos um motor DC, o estator está aqui, né? Nós temos aqui o estator, um campo norte e campo sul, e aqui nós temos uma bobina, né? Em torno dele nós temos aqui 3 bobinas, e aqui nós temos um rotor, ó, né? E quando nós injetamos um campo corrente na bobina, vai gerar campos norte e sul, né? Esse aqui é um campo norte e aqui é um campo sul, isso aqui é para repulsão, e a gente força fazer o giro do rotor. Ele pode girar tanto no sentido horário, como no sentido também anti-horário, né? Isso aqui é a lógica do motor BLDC. Já aqui nós temos os motores síncronos, né, de imã permanente. Aqui, ó, nós vamos ver aqui no rotor, aqui é o rotor, ó, aqui nós vamos ter o rotor, como você está vendo, e aqui nós temos vários ímãs permanentes, ó, né? E aqui nós temos as bobinas, né, que vai gerar o campo e através desse imã permanente vai fazer esse cara girar no sentido horário ou, né, no sentido anti-horário. Então a diferença da construção dos motores é essa. Vocês veem que aqui nós não temos os ímãs, né, permanentes
como nós já temos esses ímãs permanentes no rotor, né? O rotor é a parte que gira e a estator é a parte estática, é fixa, né? Aqui nós temos a parte estática, que é o estator, e o rotor que faz o giro aí, etc. Observe que nos motores síncronos, né? Esse aqui no estator, no rotor, quer dizer, nós vamos ter esses ímãs permanentes, enquanto que no VLDC, no estator, no rotor, quer dizer, nós não temos nenhum, só um ímã de campo norte e outro de campo sul, né? Vamos só fazer uma introdução só para vocês entenderem o que acontece, né? Então, esses motores, eles podem ser vistos em aplicações CA, né? Nós podemos aplicar em CA. É composto por ímã permanente, como eu já expliquei para você. O que acontece com as vantagens desse motor? Tem maior eficiência que os motores DC sem escova, né? Ele é sem ondulação de torque, né? Quando o motor é comutado, não tem ondulação de torque, não tem a ondulação do torque, o torque dele é mais constante, né? Por isso ele acaba tendo um maior torque e melhor desempenho. É mais confiável, é menos ruidoso, né? Esses motores síncronos são menos ruidosos que os motores assíncronos. Tem alto desempenho, né? Em alta e baixa velocidade de operação, ou seja, tanto a parte alta quanto baixa velocidade, ele tem um alto desempenho, isso é muito importante para motores. A inércia do rotor dele é baixa, né? Isso é importante, ter uma inércia de rotor baixa, quer dizer que as correntes de partidas elas acabam sendo menores, a irrupção acaba sendo menores, tá? Ele tem uma excelente dissipação de calor, e o tamanho desses motores síncronos, eles são bem reduzidos, né? São potentes, porém de tamanhos aí bem reduzidos, ok? Então a questão de aplicação desses motores, né? Dos motores síncronos, que eles podem ser aplicados, né? Eles podem ser aplicados em todas as questões CA, né? E o que acontece? Então, para essas aplicações, principalmente as aplicações automotivas e etc., estão se utilizando muito hoje em dia essas questões. Sistema de aquecimento e ventilação de ar-condicionados, né? Já tem pensado muito na utilização desses motores síncronos, né? Que é muito interessante. Os motores DC brushless trabalham como? Nós vamos entender depois com largura de modulação de pulsos, né? Os motores PMSM, o motor trabalha com a modulação, né, também de PWM, trabalha também com a modulação de PWM, nós vamos entender. Mas ambos os motores são muito aplicados hoje na indústria. Estou fazendo uma breve introdução para você entender que esse mesmo drive pode ser usado em motores AC, motores BLDC e motores PMSM, que são motores síncronos. Tá? Eles podem ser aplicados em um desses caras. Aqui é só para a gente entender, porque aparece, às vezes você vai ver lá, esse drive pode aplicar em BLDC, AC e motores PMSM, você fica olhando para aquela sigla, não sabe o que é. Mas é exatamente isso que nós estamos falando, motores sem escova, motores AC e os motores síncronos, tá? Com ímã permanente aqui, ó. Beleza? Só para nós entendermos. Bom, esse CI, como qualquer outro módulo, seja inteligente, Power Module, SPM, Smart Power Module, que dá na mesma, né? O que eles têm? Eles têm aqui a meia ponte, outra meia ponte com IGBT, observe, né? Aqui nós temos os IGBT, aqui nós temos o diodo antiparalelo, em todos os IGBT nós temos aqui o diodo antiparalelo. Saindo aqui do meio, nós vamos ter a ligação de fase U no motor. Saindo aqui do meio, nós vamos ter a V. E saindo aqui do motor, nós vamos ter a W. Então, nós vamos ter a ligação U, V e W, né? Onde nós vamos ligar aí no motor as questões UVW. Beleza. Então, o que acontece? Esses caras aqui formam uma meia ponte, né? Uma half bridge. Nós já até estudamos um pouco sobre isso daí, né? Então, nós temos 3 meia pontes, ou seja, nós temos aqui internamente 6 IGBTs. Um por cada fase U, V e W. Então, essa parte aqui do CRzinho é a etapa de potência.
essa parte de potência, para ver como que funciona do CI. Já essa parte aqui, ó, onde nós temos aqui os gate driver, é a parte de controle. Isso aqui vai lá para o microcontrolador, onde é gerado a modulação PWM, para ser aplicada aqui. Então nós estamos divididos aqui, ó, você tem um bloco, ó, 2 blocos, e aqui você tem 3 blocos, ou seja, um gate drive para nossa meia ponte aqui, outro gate drive para essa outra meia ponta e outro gate drive para essa meia ponta. Nós temos aqui 3 gate drivers, né? 3 gate drivers nós temos aqui, como você pode ver aí, né? Como eu estou te mostrando. Deixa eu pegar aqui outra parte aqui desse cara. Então vamos entender como é que isso aqui funciona. Então você tem aqui, ó, nesse ponto, pino 17, observa que aqui, ó, o pino 17 vem aqui, vem para esse coletor do nosso IGBT, vem para o coletor de IGBT. Aqui é onde nós vamos aplicar o nosso DC-Link, para ter os capacitores, é onde nós vamos aplicar a nossa tensão DC-Link. Aqui é a nossa tensão DC de barramento, que vai ser o nosso barramento ligado nesse 6. Aqui, ó, essa NU, ou essa NV, ou essa NW, é onde eu posso jogar isso aqui para GND, quando eu não quero fazer controle de corrente. Eu simplesmente jogo isso no mesmo GND desse capacitor. Agora, caso nós temos o desejo de fazer controle de corrente, são colocados aqui, ó, resistores shunts. E esses resistores shunt vai mandar essa informação de corrente da fase W, vai mandar aqui informação de corrente da fase V, e aqui vai mandar a informação de corrente da fase U. Então, se nós colocarmos resistores aqui, nós vamos ter referências de corrente, né? Tipo aqui. Então, eu quero... Qual é a referência da corrente que está circulando na fase U? Eu coloco aqui um resistor e aqui sai a referência de corrente. Qual é a corrente que está saindo na fase V? Eu coloco aqui um resistor shunt e aqui sai a referência. Aqui nós vamos ter o R-Sense aqui, ó. Aqui nós vamos ter outro R-Sense. E para mim fazer a mesma coisa, eu coloco outro resistor aqui para me ter a referência de corrente. Qual é a função do R-Sense? Já estudamos R-Sense bastante, algumas aulas aí. Então, a corrente que circula no resistor, esses resistores são de baixíssimo valor, né? Só para fazer o mesmo shunt de corrente, para transformar a corrente para tensão. Porque se eu tenho uma R baixa, que aqui circula uma corrente alta, sendo a tensão igual a R vezes I, então o que vai acontecer? Se eu tenho essa resistência e por ela circular numa corrente, logo nós vamos ter uma tensão aqui sobre esse resistor. E essa tensão ela é diretamente proporcional ao valor da corrente. Sendo assim, pelo valor da tensão, sabendo-se qual é o valor do resistor, né, eu consigo saber qual é a corrente que está circulando aqui em cada uma dessas fases aqui, na U, na fase V e na fase W. Então, por isso que é muito comum nós encontrarmos aqui, né, essa referência de corrente, como você está vendo aqui. Nesse caso aqui, ó, na aplicação do 6 do fabricante aqui, a ideia de circuito dele, o que ele fez? Observe que ele pegou a fase aqui, mais essa fase aqui, mais essa fase aqui, ó, e colocou ela onde? Em um único R-Sense. Então, esse resistor aqui está trazendo a informação de corrente das 3 fases, U, né, da fase V e da fase W. Então, esse circuitinho aqui é o quê? Esse circuitinho aqui é um filtro, né? E essa informação de corrente, ela retorna para onde? Para o microcontrolador. Então, o microcontrolador, que vai ser o gerador dos 6 PWMs, é ele que vai receber essa informação de corrente. E com essa informação de corrente, ele vai saber como é que está a situação de corrente em cada fase do motor. Ele consegue saber cada fase do corrente do motor. Aí nós podemos implementar um controle de torque, se quiser. Nós podemos implementar um controle de corrente, né? Nós podemos fazer uma proteção de OCP. Aí tem várias possibilidades de como é que você quer monitorar essa corrente, o que você vai fazer com essa corrente
aqui no meu controlador. Aqui no meu controlador vai estar o software, né, de controle de todos esses caras aqui. Então é importante nós vermos que nessas linhas do IPM aqui, nos emissores da meia ponte, o que nós vamos ter? Sensores de corrente. É o melhor lugar para se colocar, então, os sensores de corrente. E com detalhe, esses resistores, se o fabricante colocar um exemplo, um R, você não pode alterar esse resistor para mais e nem para menos. Você tem que manter o mesmo valor desses caras, para que o controle de corrente seja mantido igual, sem nenhuma alteração. Ok? Tá. Vamos entender melhor isso aqui, né? Aqui o que nós temos? Nós temos aqui um controle de uma única fase. Só para nós entendermos. Por que nós temos que entender uma única fase? Porque se nós entendermos uma única fase, o que vai acontecer? As demais fases vão ficar mais fácil. Porque são repetições. Nós temos 3 fases. U, V, W. O gate drive da U, o gate drive da V e o gate drive da W. Temos o meia ponte da U, meia ponte da V e meia ponte da W. Temos 2 PWM da U, 2 PWM da V e 2 PWM da W. Isso daqui é comum, ou seja, cada uma dessas células de fase, vamos chamar assim, elas têm a mesma composição com os mesmos tipos de sinais, embora que esses sinais estão em fases diferentes, né? Mas eles têm exatamente o mesmo funcionamento. Então vamos ver, primeiro nós temos aqui ó, no pino P, né? O que entra aqui no pino P? No pino P entra aqui essa tensão é o capacitor de filtro do retificador. Aqui pode ter um retificador controlado, aqui pode entrar um PFC retificando essa tensão e aqui pode entrar um retificador normal. O importante é transformar o AC em DC. Então esse capacitor aqui é o nosso capacitor de filtro que vai transformar o AC em DC, né, junto com o retificador, né? Você vai só fazer filtragem. Aqui no meio da ponte, o que nós temos? No meio da ponte nós temos a saída de fase, que pode ser a U, que pode ser a V, ou que pode ser a W, bem no meio dos nossos 2 IGBTs aqui. Ó. Essa saída N, se eu não quiser fazer referência de corrente, eu jogo ela diretamente para a terra. Mas como se deseja fazer uma leitura da corrente que está circulando aqui na fase, então coloco o R3 aqui, e esse R3 vai ser o nosso R-Sense. Então, esse R3 se transformará no nosso R-Sense. Bom, aqui nós temos um gate driver. Qual a função do gate driver? É receber os PWMs. H-in e L-in. H-in e L-in se refere ao quê? Observe, nós temos 2 IGBT, né? Um na parte de cima, né? E outro na parte de baixo. E aqui vai sair a fase, por exemplo, U. Aqui eu vou colocar um resistor de corrente, vai para o GND. Aqui em cima vai no nosso capacitor DC-Link. Beleza? Então eu tenho a parte alta e aqui eu tenho a parte baixa. E aqui o que vai acontecer? Aqui forma a nossa half bridge. Detalhe importante. Esses 2 caras, o PWM H-in e o L-in, que é o high e low, quer dizer, da parte alta e parte baixa, eles estão defasados em 180 graus. Ou seja, quando esse cara aqui for alto, esse cara aqui tem que ser baixo. E detalhe, entre esses 2 caras aqui tem que existir um momento assim, vamos dizer aqui, eu fecho a chave de cima, enquanto eu estou com a chave de baixo aberta. O próximo passo agora, eu vou deixar as 2 chaves abertas, para depois fechar a de baixo. Por que isso é feito? Então, se eu estou com o trânsito de cima saturado, nós estamos aplicando uma tensão X aqui de barramento, né, na fase U do motor. Beleza. Não é agora que eu já desligo essa e ligo. Eu tenho que dar um tempo chamado de tempo morto. Tem muitas aulas explicando sobre isso daí. Tenho que dar um tempo morto, que deixa as 2... Eu só ligo a de baixo quando eu tenho certeza que as 2 chaves já estão desligadas. Ou seja, somente quando essa chave estiver totalmente desligada, é que eu vou ligar a chave de baixo. E isso fica se repetindo dependendo da frequência de operação do motor. Então, o que nós temos aqui? Quando o MOSFET de cima está saturado,
o de baixo está cortado. Só que quando o de cima desliga, conta-se um tempinho, aí que nós vamos ligar o de baixo. Esse intervalo de tempo é o que nós chamamos de dead time, que é o famoso tempo morto. Ou seja, aqui o sinal de gate do transistor 1, que está ligado, vamos dizer que está em on, o de baixo está em off. Quando eu desligo de cima, eu desligo de cima, eu já não ligo esse cara de imediato, eu dou um tempo, aí depois eu ligo de cima. Esse intervalo de tempo é o que nós chamamos de dead time, que é o tempo morto. Então, o que nós vamos ter aqui nesse circuito? Se você analisar, olha só, nessa célula aqui, né? Então, aqui nós temos o PWM da parte alta, que vai ligar esse cara aqui. E esse PWM é o cara que vai ligar esse PWM aqui. Então, você tem a entrada do PWM da parte alta, a entrada do PWM da parte baixa, a saída do PWM alta e a saída do PWM de baixa. Aqui você tem uma referência da SW, da fase de comutação. Por que nós vamos precisar disso daqui, né? Porque isso precisa retornar para o CI para ele saber qual é o posicionamento das chaves, se está em corte, se está em saturação. E, além disso, nós vamos ter que fazer o bootstrap. Por que eu preciso do bootstrap? Observe que esse CI, o NFA 5040, ele já tem uma vantagem, que o diodo de bootstrap, ó, já está interno. Então, não precisa ter diodo de bootstrap externo. Observe que o diodinho está ligado no VCC, né? O bootstrap é isso aqui, ó. VCC... Às vezes passa por um resistorzinho, vai num capacitor, né? Vai num capacitor e esse capacitor vai ficar entre as duas chaves, ó, né? Como está aqui, observe. Como que funciona o bootstrap, né? Você tem um diodinho aqui, né? Aqui você tem um capacitor, aqui você tem o transistor da parte de cima, né? E aqui você tem o transistor da parte de baixo. Nós estamos com os dois IGBT aqui. Não ficou legal não, mas tá bom. Aqui, né? Aqui se entra com VCC. Aqui vai para GND. Então aqui está ligado no VDD, ó, né? Vamos dizer que aqui é 15. Putz. Então quando você satura o transistor de baixo, ó, você satura o transistor de baixo, vai circular uma corrente aqui, ó, e vai carregar esse capacitor com VDD menos VF desse cara. VDD menos VF. É a queda de tensão desse capacitor aqui, C-boot aqui, vamos chamar. Beleza. Quando esse cara aqui abrir, né, esse cara aqui vai saturar. E quando esse cara satura, ele vai aplicar esse barramento aqui, vamos dizer 310 volts, por exemplo. Então aqui nós vamos aplicar agora 310. Só que esse cara estava carregado com 15. Ó. Então nesse ponto aqui, ó, nós vamos ter 315. E é essa alimentação aqui, 315 em relação ao GND, mas desse ponto até esse ponto nós temos uma diferença de exatamente 15 volts. Ó. Porque esse cara também está amarrado nessa linha VS. Então ele não percebe que aqui tem 300. Aqui tem 300? Tem. Do outro lado tem 15. Então a diferença de potencial desse ponto aqui é de apenas 15 volts. Por que nós precisamos disso? Porque eu preciso manter a tensão do emissor aqui do nosso IGBT, a tensão do gate tem que ser maior do que essa tensão aqui desse ponto. Tem que ter uma diferença aqui. E para ela ser maior, a única maneira, já que esse ponto, ora ele é 0, ora ele é 310, como é que eu vou deixar esse cara 15 volts acima? Então eu faço esse circuito de bootstrap. Tem aulas nossas explicando bastante sobre bootstrap. Então, só que esse diodo do bootstrap já está interno ao CI, como nós vimos. Ó, nós temos o diodo de bootstrap 1, diodo de bootstrap 2 e diodo de bootstrap 3. Né? Isso aqui é o que nós temos, observe. Temos 3 diodos de bootstrap. Né? E aqui você vê a ligação dele. Ó. O diodo de bootstrap sai do, por exemplo, 15 volts aqui, passa pelo diodo, ó, vem aqui na tensão VBoot e vem aqui carregar o capacitor que está ligado exatamente aonde? Entre as duas meia pontes. Observe as duas aqui onde ele está ligado. Por isso que ele vai ligado na saída da fase. Por que ele está ligado aqui? Porque ele precisa, na hora que esse cara aqui satura, ele precisa se carregar com 15 volts. Na hora que esse cara aqui satura, aqui vai ter VDC. Ó.
Só que daí esse ponto aqui de VBoot aqui vai estar 15 volts maior que esse aqui, ó. Com isso eu consigo manter a tensão do gate desse cara maior que a tensão aqui do emissor, né? Mantendo esse cara sempre conduzindo, tá? Então o que acontece aqui? É importantíssimo nós temos essas informações para nós saber. Aqui vai para o GND. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu pegar aqui o datasheet, que fica melhor. Muito risco aí já, né? Então, você, ao pegar esses caras aqui, o que você vai pensar? Diodo de bootstrap. Qual a função? Carregar esse capacitor quando esse cara está saturado, para que depois que esse cara saturar, ele mantenha a tensão do gate maior que a tensão do emissor. Essa é a função desse circuitinho. PWM da parte alta, PWM da parte baixa. Alto e baixo. Como que estão esses PWM? Sempre opostos. Sempre oposto. Detalhe, tem que ter dead time. Sempre oposição. Não podemos esquecer disso. Esse capacitor aqui, filtro da alimentação do VDD, ok? É isso que é muito importante de nós notar. Observe aqui, ó. Se agora temos algumas condições aqui de funcionamento na tabela. Vamos imaginar assim: se o HIN for 0 e o LIN também for 0, né? A saída é igual ao quê? É a uma saída de alta impedância. Ó. Aqui nós vamos ter uma saída de alta impedância, né? Agora, o que é uma saída de alta impedância? Eu vou explicar as duas melhor, que você vai entender melhor isso aqui. Se o HIN for 0, vamos imaginar o seguinte, ó, quando os dois PWM estiver 0, 0, é a primeira condição, 0 e 0. Agora, vamos chamar esse aqui é o H e esse é o L. Agora o H está 0, ó, nesse segundo tempo aqui o H está 0, só que o L agora está 1. O L está 1. Como que vai estar a saída output aqui? Ela vai estar em 0, claro, porque esse cara está saturado. Então a saída aqui vai ser exatamente 0. Vamos olhar para a saída. Nesse primeiro intervalo de tempo, a saída é impedância alta. Porque você está 0, 0. Agora aqui a saída é baixa, é 0. Quando for 1 e 0, né? 1 e 0 aqui, ó. Ou seja, esse cara aqui vem a 0 e esse cara que passa o dead time vai a 1, ao PWM inverso. A saída vai para nível lógico alto, ou seja, ela vai ser VDC. 1 e 1 nunca pode acontecer, né? Não pode acontecer exatamente 1 e 1, porque como é que você vai mandar ligar essa chave, nós vamos pegar o VCC aqui e vamos curto-circuitar. Então isso não é possível. Tá? Então nós não podemos deixar esse cara. Então a saída aqui, esse meio pode ser que os dois MOSFET gate, o GBT estejam abertos, que é essa saída Z. Pode ser que o de cima esteja aberto e o de baixo esteja fechado. Pode ser que o de cima esteja fechado e esse cara aqui esteja aberto. Nunca que podemos encontrar 1 em 1, que é onde os dois MOSFETs estariam fechados, porque nós vamos pegar o VCC e jogar direto para o GND. E isso aqui se aplica para as três fases, tanto para esse cara, como para esse cara, como também para esse carinha aqui. Ambos vão ter a mesma regra de funcionamento, tá? Então nós temos que tomar bastante cuidado. É fácil analisar esses caras? São fáceis. Ah, eu não tenho nada na fase U, mas eu tenho PWM? Não, não tenho PWM. Então se você não tem PWM, não tem como ter nada aqui. Só tenho um PWM, não funciona. Se você só tem um PWM, ou você vai manter essa saída em 0, ou você vai manter ela em alta. Não tem jeito. Se esse cara estiver saturado, você está sempre alto. Se esse cara estiver saturado, estará sempre baixo. Né? Então, o que acontece? Só que esse tipo de análise aqui, nós vamos aplicar isso o quê? Nós vamos estudar isso em todos os módulos. Porque nós temos 3 caras desses que está se repetindo exatamente a mesma coisa. Então, se nós pegarmos esse esquema, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o quê? Aqui. Então, nós vamos ter o quê? Nesse ponto aqui, vamos dizer que o microcontrolador é alimentado com 5 volts. Então, saindo desse pino aqui, eu vou ter um PWM aqui, ó, com 5 volts. Quando esse cara está em alta, esse aqui está em baixa.
depois inverte, esse cara fica alto. Detalhe que eles estão defasados de 180 graus mais dead time. Não podemos esquecer. Aqui a mesma coisa. E esses dois, a mesma coisa. Agora, o que diferencia esse PWM desse e desse? São as defasagens, né? Eu vou gerar aí as defasagens entre ele para garantir a defasagem entre o VW. Nós já estudamos sobre defasagem em uma das aulas, vocês podem ir lá rever. Porque a nossa rede elétrica, se nós sabemos bem disso, né? Ela está defasada entre si, né? Elas têm lá as suas defasagens. E para nós também gerarmos essa defasagem, eu preciso que esse conjunto PWM, eles também tenham as defasagens respectivas para que eu consiga fazer esse motor girar. Porque se eu deixar todo mundo na mesma fase, vamos imaginar o seguinte, ó. Vou colocar aqui as três chaves, essas três, presta atenção no que eu vou fazer. Essa e essa, né? Essa e essa. Eu vou colocar 6. Eu vou colocar vou entrar com os 3 PWM, todos a parte alta junto e todos a parte baixa junto. Então eu vou fazer o seguinte, vou ligar essas 3 chaves juntas, ó. Vou ligar as 3 chaves juntas. Se eu ligar essas 3 chaves juntas, eu vou ter VDC na U, eu vou ter VDC na V e eu vou ter VDC na W. Vamos imaginar que eu estou com o motor aqui, ó, UVW, ó, UVW. Aí eu apliquei aqui VDC aqui, VDC aqui e VDC aqui. Qual a diferença de potencial que eu tenho entre essas fases? VDC menos VDC dá 0 volts, VDC menos VDC dá 0 volts. Então, se eu ligar essas 3 chaves de cima ao mesmo tempo, o motor está parado. Por que ele está parado? Porque ele não tem diferença de potencial entre as suas bobinas, né? Vamos olhar assim, né? Qual é a diferença de potencial entre as bobinas? Se aqui eu tenho VDC, 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 logo não existe diferença de potencial entre elas. E se não existe diferença de potencial entre elas, então não tem circulação de corrente motor, logo ele está parado. Então nós não podemos fazer isso. Então quem vai garantir que aconteça essas questões são a defasagem, né? E essas defasagens são estipuladas por cada tipo de motor, por cada tipo de sinais que você quer trabalhar aqui, ou por modulação de PWM, né? Então o que acontece? Esses conjuntos de PWMs que nós estamos vendo aqui, eles são, se você olhar um por um, você sempre vai ver eles opostos, assim, ó. Sempre vai ver eles opostos. Agora, se você comparar entre eles, aí você vai perceber que existem as defasagens, né? Aí você vai perceber que realmente existem as defasagens, tá? Só que essa defasagem, você vai ficar preocupado com ela na hora da manutenção? Não. Essa defasagem está no software. E dificilmente isso vai dar problema. Muito difícil. Agora, o que pode acontecer é não ter os PWMs aqui, ó. Isso pode acontecer. Pode ser que eu não tenha PWM em todos os pinos. Pode ser que eu não tenha PWM nenhum. Pode ser que eu, né, estejam todos zerados. Aí beleza. Aí você tem problema de PWM, mas você não deve ficar preocupado com isso. A sua preocupação é se você tem os PWM defasados na malha de cima. Você olha para esse cara a mesma coisa. Você olha para esse cara a mesma coisa. Então fazer manutenção nesses módulos não é difícil. O que você tem que ter? Atenção de barramento, né? Isso é imprescindível. Então, quando você vai fazer manutenção nesses módulos, o que você deve pensar? Na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, igual eu vejo o pessoal falando, nossa, que difícil, não sei o que, não entendo nada do que está aqui. Na verdade, é prático. Primeira questão que você tem que pensar, tem o barramento entrando no CI? Primeira questão. Tem tensão de barramento? Se isso aqui vem de um PFC ou não, não importa. Tem barramento? Ok. Tem a tensão de barramento aqui, tá ok. Beleza. Tem GND aqui nessa malha de baixo? Tem que checar se está chegando GND. Às vezes a trilha abre, né? Tem esse GND? Tem também. Beleza. Os resistores, se houver resistores de shunt aqui, estão bons? Cheque os resistores de shunt. Eles não podem abrir. Não, os resistores de shunt também, tá beleza. Ok. Tem a alimentação do driver. A alimentação do driver é esse 15 volts aqui, tá vendo? Ó. Tem a alimentação do gate driver? Tem a alimentação dos 3 gate driver. Tá aqui, ó. O VDD de cada um está sendo alimentado.
Então tem os 15 volts. Ótimo. O circuito de bootstrap está funcionando? Nós temos 3 capacitores de bootstrap e 3, cara, de bootstrap aqui. Como que eu sei que isso aqui está funcionando? Simples. Essa tensão desse pino aqui, ó, que vai no pino, é sempre 15 volts maior que essa. Se aqui está com 300, aqui vai estar com 315. Se aqui está com 200, aqui vai estar com 215. Ela é sempre 15 volts maior do que essa fase. Quando ela está em zero, aqui é 15. Quando ela está em VDC, aqui, ó, vai ser VDC mais 15. Essa é a tensão que nós vamos encontrar aqui, que é a tensão de bootstrap. Então fica fácil. Essa tensão de bootstrap que está nesse pino aqui, ó, pino 2, está nesse pino 7, que está nesse pino 12 aqui no catódo do diodo, ela é sempre o VCC aqui maior do que a tensão que está aqui no meio, aqui na saída do motor. Essa é a regra. Olha que simples. Nossa, então se isso aqui está em zero, quanto que tem que estar aqui na fase? 15. Tem que ter esse cara aqui maior. Né? Então é assim que você vai analisar se o bootstrap está ou não funcionando. Beleza? Ah, aqui de cima está saturado, tem 300. Beleza, mas esse aqui já saturou, carregou o capacitor, então aqui está 315. Um exemplo, né? Então, olha que não é difícil fazer análise nesse modo. Às vezes o pessoal fica falando, mas isso aqui se aplica em qualquer inversor? Qualquer inversor, por maior potência que ele seja. Ah, mas eu peguei um que esses IGBTs estão fora, são 3 módulos de IGBT. Não importa, vai ser 3 vezes isso aqui repetido. Não importa a potência, é o sistema, é essa visão que você tem que ter na hora que você for analisar esses IPMs da vida aí, tá bom? Então essa é uma aula sobre dicas de IPM para você ver como ele funciona, porque eu já falei de PWM, já falei de defasagem, já falei de GBT, já falei de bootstrap, estou falando de alimentação, que estou somando todas as forças para você entender o que é o IPM, tá bom? Então essa é uma aula aí bem interessante, simples na verdade, né? Essa é uma análise bem simples, mas que com certeza vai te ajudar aí na hora de fazer manutenção em inversores. Não importa se é motor AC, se é motor simples, se é motor sem escova, não importa. A regra é essa que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então é isso aí. Na próxima semana eu vou postar mais uma aula, né? Continuando aí sobre inversores de frequência. Então, espero você lá, tá bom? Todas as quintas-feiras estarei postando algumas aulas aí sobre inversor de frequência. Às vezes não dá para fazer aula ao vivo, então eu vou fazer ela gravada. Tá bom? Então, até lá. Muito obrigado.